tirar aqui essa máscara. Boa noite, pessoal. Olha só, vamos lá, nossa última aula regular aqui, né? E eu estava dizendo aqui para vocês o seguinte, ó. A gente estava estudando licitação, né? Estudar a nova lei de licitação em 2 aulas, pessoal, na verdade é impossível, né? É impossível fazer isso. Então, a gente não tem como fingir que não tem muita informação para ser dada, tá bom? É assim mesmo, tem muita informação, né? Enfim, ó, vamos seguir no nosso caminho aqui e vamos falar hoje de controle da administração pública, certo, pessoal? Esse tema aí. Eu vou direto resolver as questões hoje por causa do tempo, nós só temos uma aula. Então é melhor a gente tentar. Eu trouxe só 8 questões hoje. É melhor a gente tentar resolver essas questões devagar do que eu tentar ver a matéria toda aqui com vocês, ou pelo menos as partes principais, uma vez que não vai dar tempo ver toda mesmo. E aí não faz sentido vocês cansarem mais ainda a essa altura, tá bom? Assim, a ideia é vocês estarem bem, né? Estarem bem. Vamos lá. O que é controle da administração, né? A ideia de fiscalizar a administração, de corrigir alguma coisa que a administração fez errada, né? É o controle que a gente tem em relação aos nossos filhos, né? A gente não só fiscaliza, orienta, corrige, pune de vez em quando, proporcionalmente. Então, a punição também faz parte do controle da administração. E é um assunto que dentro dele cabem vários outros, né? Por exemplo, tem um assunto chamado processo administrativo. Cabe dentro de controle da administração. Por quê? Tem o controle interno, que é quando a própria administração pública, com base no seu poder dever de autotutela, né? Ela controla os seus próprios atos. Ela pune um servidor que está fazendo alguma coisa errada. Ela anula a concessão de uma aposentadoria que foi concedida erradamente, certo? E então, por exemplo, tem também o controle feito pelos tribunais de contas, que é um controle externo. O controle externo é aquele feito por outro poder, né? No caso, o Tribunal de Contas, como vocês sabem, faz parte do poder legislativo. É o grande órgão que faz controle da administração pública, né? O tribunal ele só existe para fazer controle da administração pública, certo? O Tribunal de Contas, né? Que não é um órgão do judiciário, apesar de se chamar tribunal, enfim. E tem dentro do controle da administração, pessoal, as ações judiciais que tentam controlar a administração. A minha vida todinha defendendo o INSS é atuar no controle da administração. O INSS nega o benefício de alguém e a pessoa contrata um advogado, ajuiza uma ação e eu vou lá defender o INSS. Então, pois é, com certeza. Com certeza iremos nos encontrar. Então, o que eu passei o dia todinho fazendo hoje foi isso, atuar no controle judicial da administração. Pois não, existem ações que são feitas para isso. Uma delas é o mandado de segurança. O mandado de segurança, pessoal, raramente cai na prova de direito administrativo, certo? Raramente cai na prova de direito administrativo. Mas caiu recentemente, né? Eu não acredito que vá cair de novo, seria muito interessante se caísse. Mas enfim, vamos lá, vamos resolver as questões. Grande David, a questão que eu lhe mandei nesse instante, cadê? Sim, que eu lhe mandei nesse instante no WhatsApp, que eu lhe mandei antes. Não ficou no ponto não aqui, grande David? Não é nesse, né? Deixa no ponto, homem. Esse aqui? Vamos lá.
Pois é, pessoal, e dentro dessas ações judiciais que fazem controle da administração pública, tem a ação de improbidade administrativa, que é um assunto que pode cair na prova de vocês, que não tem nem questão sobre a nova lei ainda, mal tem, deve ter pouquíssimas, né? Não dá nem para fazer aquele garimpo que eu fiz nas questões de licitação ainda, porque é uma lei de outubro do ano passado, né? Enfim, vamos lá, pessoal, vamos lá, ó. Seria bom a turma aqui, né? Ó, coincidentemente, alguém colocou essa questão, acho que foi até a Gabi que colocou essa questão ontem. Essas questões já estavam prontas, pessoal, desde antes, né? Aí, coincidentemente, alguém colocou no grupo ontem essa questão, salvo engano. Foi isso, né? Foi essa. Vamos lá, ó. Vamos lá, pessoal. A autoridade... caiu no simulado. Caiu no simulado essa questão. Vamos lá. Ó. Vamos lá. Vamos tentar aproveitar o tempo. A autoridade competente em âmbito federal... Vamos acompanhar a questão, pessoal, para vocês tentarem responder? Vamos lá? Vamos lá? Vou ler o enunciado, tá bom? A autoridade competente em âmbito federal, no exercício regular do poder de polícia... Eu pretendo falar no dia júris um pouquinho sobre o poder de polícia, tá? Poder de polícia administrativo e tal. Tem a ver com a limitação da nossa vida, né? Tem até a limitação administrativa, que é uma das formas de intervenção do Estado na propriedade, né? Você está andando no seu carro e para no sinal vermelho. Todo mundo tem que parar. É uma limitação administrativa. É o poder de polícia administrativa, né? É limitação para a nossa vida. Por que você não pode dirigir se tiver habilitação? Por causa do poder de polícia, né? E a licença para dirigir é um ato Por que vocês só podem decorrendo do poder de polícia? Por que vocês só podem advogar se passarem na OAB? É o poder de polícia administrativa, limitando a nossa vida, tá? Então, a autoridade competente em âmbito federal, no regular exercício do poder de polícia, aplicou à sociedade empresária Soneca S.A. É interessante que eles põem esses nomes, às vezes o nome ajuda, né? Às vezes o nome é engraçado, mas às vezes por exemplo, é uma empresa que vai fazer bobagem na questão, aí ele chama Sociedade Pilantra S.A. e tal. Aí você sabe que não é uma boa sociedade, né? Não é uma boa empresa e tal. Enfim, Sociedade Empresária Soneca S.A. multa em razão do descumprimento das normas administrativas pertinentes. Então, é uma empresa que levou uma multa, pessoal, tá? Uma multa administrativa decorrente do poder de polícia. Pode ser uma farmácia que estava vendendo remédio vencido, um bar que botou cadeira, um bar que não pediu o cartão de vacina do povo, ou que abriu durante a pandemia. Foi uma empresa que sofreu uma multa em decorrência do poder de polícia administrativo. É por causa dele que vocês estão usando máscara, aí, por exemplo, certo? Enfim, então essa empresa levou a multa. Inconformada, a sociedade Soneca S.A. apresentou recurso administrativo, ao qual foi conferido efeito suspensivo. Pronto, então, veja, ela levou a multa, mas ela recorreu e ela não teve que pagar logo a multa. Como o recurso administrativo teve efeito suspensivo, ela pode recorrer sem precisar pagar a multa, certo? Sem precisar pagar a multa. Sendo certo que não sobreveio qualquer manifestação do superior hierárquico, ou seja, esse recurso não foi julgado, tá? Responsável pelo julgamento após o transcurso do prazo de 80 dias. Isso aqui é basicamente, pessoal, controle da administração pública, fala um pouco de processo administrativo, né? O prazo para a administração pública julgar um processo administrativo é de 30 dias e pode se prorrogar por mais 30 justificadamente, né? Então você já sabe que esses 80 dias aí já configuram demora, né? Já nasce para você interesse processual para processar a administração. Aliás, é outro ponto, né? Quando é que você tem interesse processual para processar a administração pública? Quando ela faz alguma coisa de errado com você. Eu lembro de uma audiência que eu fiz, a menina era uma advogada jovem, né? Eram 8 audiências dela, todas foram extintas sem julgamento de mérito bem no início, porque ela não requereu o benefício do INSS, nenhum. Aí demorou para entender, mas veja, o INSS tem que ter feito alguma coisa errada com ela,
ou demorado para decidir o benefício, ou negado o benefício, pelo menos na primeira instância, não precisa esgotar a instância administrativa, mas tem que ter feito alguma coisa de errado a administração, tá? Às vezes, você já sabe que a administração vai fazer. Por exemplo, o INSS, ele é contra a desaposentação, que até o STF julgou contrário ao cidadão e favorável ao INSS. Você trocar uma aposentadoria por outra. Você já sabe que o INSS é contra a desaposentação, aí nesse caso não precisa nem provocar a administração, porque você já sabe qual é a posição da administração. O fato, pessoal, é que você tem que ter tido uma lesão ou ameaça de lesão. Aqui você teve, sofreu a multa, já foi lesado, né? Sofreu a multa. E ainda está demorando a julgar o seu recurso, você já tem interesse processual de sobra para processar a administração. A questão aqui é o mandado de segurança. É porque o mandado de segurança, pessoal, ele é uma ação que tem prioridade, certo? Ela tem prioridade, ela não tem audiência, não tem perícia, não tem... É o direito líquido e certo, que é justamente esse que já é comprovado na petição inicial, né? Os livros dizem que a prova é pré-constituída. Então, é uma ação rápida, o mandado de segurança. Então, o mandado de segurança ele só cabe em situações de evidente lesão. Então, veja, numa situação dessa, o que aconteceu? O seu recurso administrativo ele teve efeito suspensivo, não teve? Não teve? Você não pagou a multa ainda, não é? Se você não pagou a multa ainda, não aconteceu nada de ruim com você, né? Então, você não pode ajuizar o mandado de segurança ainda, certo? A lei do mandado de segurança diz que você não pode ajuizar o mandado de segurança contra decisões ou administrativas ou até mesmo judiciais, contra as quais caiba um recurso, mas desde que o recurso tenha efeito suspensivo. Aí você não pode ajuizar mandado de segurança. Se couber um recurso com efeito suspensivo, não pode ajuizar. Outra coisa, contra decisão transitada em julgado, não cabe mandado de segurança, tá? Outra coisa, pessoal, mandado de segurança, vamos lá. Você ajuiza contra a pessoa jurídica ou contra a pessoa física, contra a autoridade pessoa física, né, o gerente do INSS, ou é contra o INSS, né? No caso do mandado de segurança, é contra a pessoa física, do mandado de segurança, tá? Outra coisa que eu vejo muito advogado inocente ajuizando mandado de segurança contra o INSS, não serve para receber atrasados, porque o mandado de segurança não substitui a ação de cobrança. A ideia da ação de cobrança é que ela vai demorar, você vai ter que comprovar a dívida. Então não cabe mandado de segurança para receber atrasados, não. Os efeitos financeiros do mandado de segurança é só do ajuizamento para frente. Por isso que geralmente é raro um mandado de segurança contra o INSS. Tivemos muito. Isso, contra o INSS que eu digo contra o servidor do INSS, né? Contra as autoridades do INSS, exatamente. Enfim, agora a gente recebeu centenas de mandados de segurança e ainda recebe de demora do INSS para julgar benefício. Aí tem muito mandado de segurança e cabe, né? E cabe, enfim. Tá aí, pessoal, ó. Eu já expliquei, tá? Letra A, não se considerar mandado de segurança para invalidar a penalidade de multa, porque o recurso tem efeito suspensivo, não é isso? É a correta, né? A letra A. Aí caberia o mandado de segurança. Aí caberia. Tá? Aí essa aqui estaria errada, mas ela está correta. Certo? B. O ajuizamento de qualquer medida judicial por soneca depende do esgotamento da via administrativa. O esgotamento não. Você tem que ter alguma lesão ou ameaça de lesão. Ou um indeferimento, ou uma punição, ou uma demora. De alguma maneira a administração tem que ter feito um mal a você. Sim. Esgotar, não. É um detalhe aí. É um detalhe. Esgotar, não. Por exemplo, você vai requerer a sua inscrição na prova da OAB. Você não vai pedir na justiça. Você vai pedir na OAB. Se a OAB negar, você vai no judiciário. Mas a OAB tem que ter feito alguma coisa com você. Ou demorada a analisar, ou aplicado uma multa em você, ou negado um pedido seu. Agora, você não precisa recorrer 3 vezes na administração. Não precisa. Se sofreu uma lesão qualquer, lesão ou ameaça de lesão, já tem interesse processual para ajuizar a ação. Certo? É porque a Constituição diz, né? Nenhuma lesão ou ameaça de lesão será excluída da apreciação do judiciário. Tá, mas não é por isso que você vai pedir a inscrição do seu vestibular no judiciário. Você só vai se
A universidade negou, aí você vai. Você tem que ter a lesão ou a ameaça de lesão. Tá? C. Não há mora da autoridade superior. Não há, pessoal, demora dela. O prazo é 30 mais 30, né? Ela já demorou 80 dias para julgar, né? Ah, sim, ela já está demorando demais, né? E a D diz que a omissão, ó, não enseja concessão de mandado de segurança. Enseja, sim, tanto para a ação como para a omissão, né? O mandado de segurança tem um prazo de 120 dias a partir do momento em que você foi lesado, né? Se não acontece a decadência do direito de ajuizar o mandado de segurança. Vamos lá, próximo. Vamos lá. A União celebrou convênio com o município para a implantação de um sistema de esgotamento sanitário. A gente na AGU tinha muito isso. Convênio da FUNASA com municípios, exatamente com isso. A FUNASA é a Fundação Pública Federal. Você já nota que quem fez a questão não lida muito com isso, porque não é a União que faz esses convênios diretamente, é a FUNASA. Mas a ideia é a mesma. A ideia é a mesma, tá? Então, o governo federal repassou recursos ao ente local, que é o município, né? Ficando o município, vamos lá, ó. Vamos acompanhar, pessoal, vamos lá. Ficando o município encarregado da licitação e contratação da sociedade empresária responsável pelas obras. Pronto. O município quer fazer um sistema de esgotamento sanitário, porque tem um monte de bairro que não tem nem esgoto, nem banheiro nas casas. A União faz o convênio com o município, repassa o dinheiro para o município e o município faz uma licitação e contrata a empresa para fazer esses serviços. Veja, esse dinheiro que a União repassa para o município, você tem que distinguir duas situações. A União repassou o dinheiro para o município e o município não precisa prestar conta com nada, o dinheiro é dele e acabou-se. É a primeira situação. Segunda situação, a União repassou o dinheiro para o município, mas o município tem que prestar contas perante a União. E a regra é essa. A União não passa de graça assim o dinheiro, não. Ela repassa nos convênios e tem que ter a prestação de contas. Todo convênio é assim. Existe um repasse de recursos e existe a prestação de contas. Então, pessoal, me diga. Se a União repassou esse dinheiro para os municípios e o município tem que usar com alguma coisa para o interesse público, você acha que a União é bom que ela fiscalize esses recursos? Com certeza. Inclusive, o município é obrigado a prestar contas perante a União. E se as contas não forem regulares, vai ser instaurada no Tribunal de Contas uma coisa chamada TCE, Tomada de Contas Especial. Certo? E o Tribunal de Contas tem legitimidade? Tem sim, da União. Sim, porque esse dinheiro... Na verdade, esse dinheiro ainda é da União, pessoal. Porque o município ele vai só usar esse dinheiro para alguma coisa e, ó, peguei seu dinheiro, gastei bem gasto, ó, estou prestando contas aqui com você. Então, o Tribunal de Contas da União ainda tem legitimidade. Quando alguém for questionar essa ação, se for o Ministério Público, é o Ministério Público de quem? Federal, não é estadual. Agora, naquela primeira situação, que vamos supor, né? Isso raramente acontece, mas vamos supor que a União repasse o dinheiro para o município e não queira nem saber da prestação de contas. Esse dinheiro é do município e acabou. Aí, nesse caso, como o dinheiro é do município e acabou, o Tribunal de Contas da União não tem mais competência. Quem vai ter é dos estados. Certo? Não vai ser mais o da União. Não é mais o Ministério Público Federal quem vai atuar, vai ser o Ministério Público Estadual. Porque aí o dinheiro é do município e acabou. Tá? Tem uma súmula do STJ que diz isso, pessoal. São duas, a 208 e 209. Elas vão distinguir essas duas situações, né? Duas súmulas do STJ. 208 e 209. Mas é bem simples. Uma coisa é dar o dinheiro para você, outra coisa é dizer, tome o dinheiro, gaste ali e me dê o troco, preste conta, né? É diferente, não é isso? Enfim, após um certame conturbado, ó, uma licitação conturbada, cercada de denúncias de favorecimento e conduzido o certame, a licitação, né? Sob a estreita supervisão do prefeito, sagrou-se vencedora a sociedade empresária Vale Tudo Limitada. Eu estava dizendo dos nomes, pessoal, às vezes o nome ajuda. Sociedade empresária Vale Tudo Limitada. É um nome pejorativo, não é? Tipo assim, eu topo tudo, eu entro no esquema e tal. É anunciando que essa empresa vai fazer alguma coisa de errado aí na questão, entendeu? Certo? Pode ser uma pegadinha, mas seria uma pegadinha covarde, né? Até de má fé. De má fé. Vamos lá.
Em escutas telefônicas devidamente autorizadas pelo Poder Judiciário, comprovou-se o direcionamento da licitação para favorecer essa empresa, ó, Vale Tudo Limitada, que tem como sócios quem? Os filhos do prefeito, ó, desse município aí, né? Tendo sido feita perícia no orçamento lá do convênio, identificou-se superfaturamento no preço contratado. Gente, eu tenho uma coisa, ó, a nova lei, aqui está falando um pouquinho de licitação. A nova lei de licitação, eu falo nos slides, mas obviamente, não deu tempo aqui, né? Ah, não dá? Vou botar mais para cá. Pronto, vamos lá, rapidão. Superfaturamento e sobrepreço. Gente, sobrepreço, o nome ajuda, é o preço elevado demais. Então a administração foi fazer uma licitação e o preço que ela comprou lá um lixeiro por R$1.000, como aconteceu uma vez, não foi? Na universidade, não foi? O lixeiro era R$1.000, um absurdo, né? Isso é sobrepreço. Sobrepreço. Então aqui é o que o nome diz mesmo, sobrepreço, é o preço elevado de alguma coisa. Tá? Agora, o superfaturamento é um dano que a administração sofre na licitação, que não é relacionado diretamente ao preço inicial. Então, por exemplo, a empresa fez veja, o preço foi até justo da licitação, não teve sobrepreço. Mas a empresa foi lá e fez uma porcaria e recebeu o dinheiro. Construiu uma ponte que vai cair amanhã. A administração pagou. O preço estava certo, não houve sobrepreço. Mas a administração sofreu um dano, não foi? Isso é o superfaturamento. A empresa diz que, olha, eu vou revisar esses preços aí da licitação que eu ganhei, porque eu tive aqui prejuízos com a inflação, com o dólar, não sei o quê. Aí ela consegue uma revisão dos preços lá para cima, altíssima. Isso é sobrepreço ou é superfaturamento? É superfaturamento. O sobrepreço é só o preço inicial elevado demais, tá? Então, medições equivocadas, né, que a administração faz errada. Tipo, foi lá ver o tanto de serviço que a empresa fez. A administração disse que a empresa fez 50% da obra, mas na verdade ela não fez 50%, só fez 10%. E aí a empresa vai receber mais dinheiro do que deveria, não é? É superfaturamento. O superfaturamento é o dano que a administração sofre. É um dano efetivo. Aqui houve um dano efetivo que a administração sofreu. Tá? Enfim, isso que eu estou falando para vocês aqui, pessoal, é novidade da nova lei de licitação, que nem tinha nessa época. Isso aqui nem tinha nessa época. Então pode ser que a questão esteja falando superfaturamento até com sentido de sobrepreço. Certo? A lei de licitação é do ano passado, como vocês sabem. Então vamos lá. Então houve o superfaturamento no preço contratado. Serve também para improbidade, pessoal. Vamos lá. Aqui tem um item que fala de improbidade, não fala? Tem um item que fala de improbidade. Gente, existem três tipos de improbidade administrativa. Graças a Deus, a nova lei corrigiu uma bobagem que a lei antiga tinha, que era um tipo a mais de improbidade que cabia nos outros três. Agora é só três. Eu não vou nem falar do antigo para não confundir, o antigo acabou-se. Veja, pessoal, existe um tipo grave de improbidade, que é isso aqui, ó. Enriquecimento ilícito. Aí existe uma improbidade chamada prejuízo ao erário. E existe uma improbidade chamada violação de princípios. Vamos lá, isso aqui é o básico de improbidade, mas ajuda muito na hora de resolver uma questão que envolve improbidade. Veja, pessoal, aqui é grave. Isso aqui é grave, é a improbidade mais grave que tem. Por quê? Porque aqui você ganhou dinheiro com o que você fez. Por exemplo, você superfaturou uma licitação e ganhou dinheiro, recebeu propina da empresa. A questão não fala que você recebeu propina, mas fala que a administração teve prejuízo porque teve um superfaturamento. Então, ó, veja, vamos imaginar aqui uma concessão de aposentadoria ilegal, né?
Se eu conceder uma aposentadoria ilegal para uma pessoa, eu estou causando prejuízo ao erário, não estou? Que o INSS vai pagar essa aposentadoria, não estou? Agora, se eu estou causando prejuízo ao INSS e ainda ganho propina por isso, eu vou receber por isso, aí eu já estou praticando o quê? O enriquecimento ilícito. Agora, eu tinha um concurso público, eu fiz um concurso público aqui no município, vamos supor, e não divulguei o edital do concurso. Ninguém ficou sabendo, só quem ficou sabendo foi minha família. Só que a administração não teve nenhum prejuízo, assim, até agora, ou nenhum prejuízo imediato, né? Porque, teoricamente, a minha família pode passar e fazer o serviço bem direitinho, né? No concurso, né? Veja, eu não causei nenhum prejuízo para a administração, nenhum prejuízo direto. E eu também não ganhei nada, nenhuma propina com isso. Mas eu violei o princípio da publicidade, da moralidade, da impessoalidade, não foi? Então é violação de princípios. Essa improbidade aqui é a mais leve. Essa é a média e a mais grave é essa. Ela perde de alguma maneira, ela perde dinheiro de alguma maneira. Certo? Ela perde dinheiro. Ó, então, por exemplo, aqui a questão falou que teve superfaturamento, não foi? Você acha que isso aqui é uma mera violação de princípios? Perfeito. Você falou, no mínimo, prejuízo ao erário. Perfeito. Não é uma mera violação de princípio. Se fosse só violação de princípio, não tinha um superfaturamento, que aí a administração já sofreu um prejuízo. Certo? Tranquilo? A nova lei, pessoal, de improbidade, o que foi que aconteceu? Ela pegou, vou trocar de pincel aqui, ó. Ela pegou, essa lista aqui continua sendo exemplificativa. Continua sendo exemplificativa. Isso é muito bom. Exemplificativa. Aqui também, prejuízo ao erário exemplificativo. Por que isso é muito bom para nós na hora de memorizar? Porque basta eu saber, olha, qualquer situação em que houver enriquecimento ilícito vai se enquadrar como improbidade administrativa. Qualquer situação que tiver prejuízo ao erário vai se enquadrar como improbidade administrativa. Agora, a nova lei de improbidade, ela tornou a violação de princípios taxativa. É o artigo 11 da nova lei. Da nova lei de improbidade. Só vai ser violação de princípios o que está naquele artigo 11 da nova lei de improbidade. Então, essa lista aqui de princípios agora é taxativa. Gente, vocês sabem, a nova lei de improbidade, qual foi a principal mudança? Só há improbidade administrativa agora se houver dolo. E é dolo específico. O que é o dolo específico? Eu não só estou praticando a conduta, como eu tenho uma intenção por trás. Por exemplo, esse edital que eu deixei de publicar. Eu não só sei que eu estou deixando de publicar o edital do concurso, que era para eu publicar, como eu também tenho uma intenção por trás, que é beneficiar meus amigos ou minha família para ficar só eles sabendo do concurso e passarem. Você tem que ter uma intenção por trás, ali é o dolo específico. Então, hoje, improbidade não tem mais culpa stricto sensu, né? Imperícia, imprudência e negligência. Só tem o dolo e é o dolo específico. O que mais? Hoje é só o Ministério Público que ajuiza. Está tudo triste o pessoal da AGU. Porque a gente tinha a atribuição de ajuizar a ação de improbidade. Nós da AGU agora não temos mais. Só o Ministério Público que temos. Na verdade, toda a advocacia pública, né? As procuradorias de municípios, de estados, Distrito Federal. Tá? Agora é só o Ministério Público que tem essa atribuição. Foi outra grande mudança, né? E outra coisa, pessoal, essa violação de princípios agora tem que ter uma lesividade jurídica relevante. É mais ou menos o que vocês veem no direito penal, né? O direito penal não tem esse negócio da seletividade, para ser crime tem que ser uma coisa grave, né? Agora tem isso aqui, tem que ser uma lesividade relevante aqui, quando se trata de violação de princípios. Todos com dolo, perfeito. Era aqui, o prejuízo ao erário, agora é só dólar. Exatamente. Beleza, pessoal, eu ia falar outra coisa. Sim, para cair uma vez na OAB, né? Uma pegadinha, né? Um concurso público, a pessoa fraudou o concurso, ia no banheiro, deixava as questões lá, vinha o outro, pegava as questões, não sei o quê. Aí, só que não teve nenhum agente público envolvido, era só os candidatos mesmo na gaiatice deles ali, né? É improbidade administrativa isso? Eles conseguiram entrar no cargo, causar
lesaram a administração e tal. A pergunta é, isso é improbidade? Não teve envolvimento de nenhum agente público. Não é improbidade. Como é o nome da matéria? Improbidade administrativa. Se não teve nenhum agente público no meio, tem que... Vamos lá, esse é o ponto. O particular, tanto a empresa como a pessoa física particulares, podem sim cometer improbidade, desde que tenha o envolvimento de pelo menos um agente público. Se não tiver nenhum envolvido, não é improbidade. Se tiver um agente, pode ter um agente público e 200 particulares. Aí os 201 cometem improbidade. Então o particular pode sim cometer improbidade, mas só se for conjuntamente com algum agente público. Certo? Qualquer agente público, não importa qual é a natureza do agente público. Se é agente político, estatutário, não importa. Terceirizado. Sim, nesse caso aí não há improbidade. Ele vai responder no âmbito penal, por estelionato, né? Certo? E vai ressarcir o prejuízo que eventualmente tenha causado à administração, eventualmente tenha... Mas não devolve o dinheiro que recebeu, viu? Você fraudou o concurso e trabalhou, o que você trabalhou você não devolve, porque senão vai ter enriquecimento sem causa do Estado, né? Certo? Sim, pessoal, vamos lá. Aí, vamos para marcar a correta, né? Ó, não compete ao Tribunal de Contas fiscalizar esse dinheiro aí não, que a União passou para os municípios. Não compete ao Tribunal de Contas da União. Letra A diz isso, ó, não compete ao Tribunal de Contas da União fiscalizar. Compete sim, não é porque passou para os municípios. O município recebeu o dinheiro, mas ele tem que prestar contas, a União está de olho. Por isso que o Tribunal de Contas da União permanece com essa atribuição. Se fosse uma situação que não fosse um convênio, que a União simplesmente deu o dinheiro para o município e acabou, se o dinheiro agora é do município e pronto, o município não precisa prestar contas, é que no convênio ele precisa prestar contas. Mas se fosse uma situação em que ele não precisa prestar contas, aí o Tribunal de Contas não teria mais competência para atuar. Seria o Tribunal de Contas dos Estados. Entenderam? É o que eu falei para vocês. No caso aqui, o Tribunal de Contas permanece com a atribuição, porque esse dinheiro, o município é só um intermediário, né? Que vai receber e usar para fazer essas obras aí da questão. B. O direcionamento da licitação constitui hipótese de frustração da licitude do certame, configurando o ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios. Olha o que você falou, ó. Que atenta contra os princípios da administração pessoal? Que a questão diz que teve superfaturamento. A administração teve um efetivo prejuízo de dinheiro. Não foi só, violou só o princípio da publicidade, da eficiência. Não, ela sofreu prejuízo de dinheiro. É só violação de princípios isso? É só a improbidade que atenta contra os princípios? É só essa? Não, como ela disse muito bem, no mínimo isso aqui vai ter um prejuízo ao erário, no mínimo. Tá? Beleza. E outra coisa, a violação de princípios, ela sujeita o agente público à perda da função pública, é verdade. Opa, não pode, né? Arriscar aí. Enfim. É porque a nova lei de improbidade, pessoal, ela limitou mesmo, ela reduziu a pena no caso da improbidade mais leve. Qual é a improbidade mais leve? A violação de princípios. Ela só previu duas penalidades mesmo. Gente, quais são as penalidades da nova lei de improbidade? É um monte, viu? Você perde a função pública, né? Você paga multa, você suspende os direitos políticos, você fica proibido de participar de licitação, certo? Não é penalmente não. Penalmente não. Tá? Você tem que ressarcir o erário, mas não entra responsabilidade penal na lei de improbidade. Veja, você vai sofrer o processo criminal, mas é outro processo, tá? Então, olha só, eu quero só ter certeza que gente, tem muita gente reclamando, inclusive o Ministério Público, né, que a nova lei de improbidade melhorou muito a vida dos políticos desonestos, né? Porque é mais difícil agora punir a pessoa por improbidade, né? E a improbidade que mais foi assim amenizada foi a violação de princípios. Porque os políticos estavam reclamando, dizendo, olha, qualquer besteirinha é violação de princípios, então violação de princípios agora tem que ter a lesividade jurídica relevante, a lista vai ser taxativa, né? E eles só aplicaram
Só duas penalidadezinhas agora para violação de princípios. Você não perde mais a função pública. É o artigo 12 da Lei de Improbidade. E as duas penalidades não são essas aí, pessoal. Não são essas duas que tem aqui, ó. Porque aqui tem violação de princípios, né? Aí tem perda da função pública e pagamento de multa civil, não é? Não são essas duas. Você paga a multa civil, mas a outra não é a perda da função pública. É o artigo 12, inciso 3º, está aqui. Exatamente, o pagamento de multa civil e a proibição não entra essa. Ó. Você não perde mais a função pública, é mais um erro dessa questão. Eu vou apagar. Então, ó, eu vou apagar. Então, veja, a violação de princípios, ela só tem duas penalidades mesmo. Uma é a multa civil, tá certo. A outra é a proibição de participar de licitação. É outra coisa que os promotores estão reclamando. Se você cometer improbidade administrativa agora, nem sempre você perde a função pública. A partir da nova lei de improbidade, você pode cometer uma improbidade administrativa e continuar na função pública, se essa improbidade for só violação de princípios. Que é a mais leve. Outra mudança que está todo mundo reclamando, né? O Anderson aí está danado, né? O que o pessoal está reclamando? Os promotores especialmente, o Ministério Público especialmente. Você perde a função que você tinha na época que cometeu a improbidade. Não é mais a função atual. Qual é o problema? O problema é o seguinte, você cometeu uma improbidade administrativa quando você era secretário de Educação. Agora você não é mais secretário de Educação, você é prefeito, é servidor, ocupa um cargo comissionado qualquer, você não é mais secretário de Educação. Só que você foi condenado hoje por essa improbidade. Vamos lá, meninas, vamos lá. Ó, vamos lá. Você é condenado hoje por uma improbidade que você cometeu quando você era secretário de Educação. Hoje você é chefe de recursos humanos. Pronto, você é chefe de recursos humanos. E você é condenado por improbidade administrativa. Aí você vai perder qual cargo? Sabe qual era o entendimento anterior? Que você perdia qualquer cargo público que você tivesse. Agora não, você vai perder o cargo de secretário de Educação. Só que você não é mais secretário de Educação, então você não vai perder cargo nenhum. Entendeu? Você era secretário de Educação, agora tem outro cargo comissionado. Você vai perder o cargo de secretário de Educação, só que você não é mais secretário de Educação, então você não vai perder mais nada. Entenderam por que os promotores estão reclamando disso aí? Entenderam? Enfim. Vamos lá. Então, ó, essa letra B está errada, porque não é só violação de princípios, e a penalidade de violação de princípios não entra a perda da função pública. Tá? C. Apenas agentes públicos estão sujeitos às ações de improbidade, pessoal? É só agente público que responde por improbidade? Particular também responde, desde que tenha pelo menos um agente público envolvido. Pronto, não é assim. Vamos ver onde é que está o erro da D. Ó. Por se tratar de ato de improbidade administrativa que causou prejuízo ao erário, faz sentido aqui, porque houve um superfaturamento, tá? Houve um dano à administração, né? E a questão não fala... Se a questão dissesse, olha, mas esse prefeito recebeu uma propina, recebeu um terreno, ou o filho dele ganhou alguma coisa, aí já seria enriquecimento ilícito, tá? Então, os agentes envolvidos estão sujeitos ao integrar... Vamos lá. Por se tratar de ato de improbidade que causou prejuízo ao erário, os agentes públicos envolvidos e a sociedade empresária Vale Tudo Limitada estão sujeitos ao integral ressarcimento do dano, sim, verdade, sem prejuízo de outras medidas, como a proibição de contratar com o poder público ou receber incentivos fiscais por um prazo determinado. É isso. São penalidades. Sim. Sim. É a única correta, né? Vai ser ela a resposta, tá bom? Essas penalidades estão tanto na Constituição, acho que é o 39, parágrafo 4º da Constituição, como no artigo 12 da Lei de Improbidade. D de dado, exatamente. Essa lei de improbidade, pessoal, eu fazia o cursinho em Fortaleza, né? Todo fim de semana eu ia para Fortaleza, eu ia para o INSS dia de sexta, quando saía do INSS 2 horas da tarde, eu ia para a rodoviária. Eu já entrava no clima de estudar. Ia e voltava para Fortaleza para fazer cursinho para concurso. E eu lembro, eu estudei improbidade administrativa numa viagem daqui para Fortaleza. E era uma cadeira do ônibus que estava lá atrás, aquela cadeira bem pertinho do banheiro. Aí é engraçado porque eu lembro de improbidade administrativa e lembro daquela viagem. É engraçado.
Vamos lá. Terceira. Não lembro qual era. É o mesmo que leva hoje. Não, eu não sou desse tempo não, capitão. Do tempo do brasileiro aí. Mas eu quando era pequeno viajei nesse brasileiro aí. Vamos lá, pessoal. Mais um, ó. Mais uma. Vamos lá. Ó, me acompanhe porque o texto é grande. Se vocês não acompanharem o texto, aí não dá para entender a questão, tá? Vamos lá. A pretexto de regulamentar a Lei 8987, Serviços Públicos, primeira matéria que nós estudamos aqui, tá? Que dispõe sobre a concessão e permissão de serviços públicos, o presidente da República editou um decreto que ele chamou aí de XYZ, que estabelece diversas hipóteses de gratuidade para os serviços de transporte de passageiros. Beleza, o prefeito foi dizer num decreto que o capitão aí vai andar de graça nos ônibus e tudo, disse lá um monte de coisa. Certo, é um decreto, aí a questão é, será que o decreto pode criar direitos e obrigações, né? E se o prefeito... Para que serve o decreto, pessoal? Geralmente o decreto é só para regulamentar uma lei. Ele não pode criar um direito novo, ou criar uma obrigação nova, ou criar uma punição nova. A não ser que a lei autorize expressamente o decreto a fazer isso, tá? Mas tem exceções, sabia? Vocês já ouviram falar nos decretos autônomos? São decretos que podem criar direitos e obrigações. Por exemplo, esse presidente atual, né, do Brasil, ele foi muito nos ministérios, não foi? Assim que chegou, acabou com o Ministério do Trabalho, da Cultura, enfim. E ele fez isso mediante decreto. Ele pode fazer isso? Ele pode mexer na estrutura da administração mediante decreto, desde que não haja aumento de custo, de despesa. O que ele fez não aumentou a despesa, então ele pode mexer na estrutura da administração. Essa é uma exceção. Não, isso tem na própria Constituição, lá pelo 84. Pode ter, mas está na própria Constituição, os decretos autônomos. Outro exemplo, por exemplo, agora sim, se tiver aumento de despesa, tem que ter lei, não pode o decreto. Se tiver criação ou extinção de órgão público, criar um órgão que não existia. No caso, a lei. Pronto. Veja, porque eu falei dos órgãos nesse instante. O órgão é uma coisa, o cargo é outra. Vamos lá. Criar ou extinguir órgãos públicos também tem que ser mediante lei. Aí você falou em cargo público. Pronto. Extinguir um cargo. Quem que cria o cargo? A lei. Quem que extingue o cargo? A lei. Mas aí qual é a exceção? Se o cargo estiver vago, está lá um cargo de digitador, não tem mais ninguém nesse cargo, todo mundo se aposentou, mas o cargo existe. Aí esse cargo vago, ele pode ser extinto mediante decreto, porque ele está vago. Certo? É o artigo 84 da Constituição que fala disso. Mas enfim, pessoal, isso aí é uma exceção. Qual que é a regra sobre decreto? É que decreto é só para regulamentar a lei. Decreto não pode exorbitar do poder regulamentar. Ou normativo, né? Poder regulamentar ou normativo, enfim. Que é um dos poderes da administração, assim como o poder de polícia, né? Então, e se o decreto criar um direito ou obrigação, ou criar uma obrigação, ele está violando o poder, a repartição de poderes, né? Porque quem é para criar direitos e obrigações é a lei, e quem faz lei é o poder legislativo, né? Então ele está invadindo as atribuições do poder legislativo. O que acontece? Quando o poder executivo faz um decreto que exorbita do seu poder regulamentar, o poder legislativo pode ir lá e sustar esse decreto. Sustar. E o poder judiciário também pode controlar esse ato. O Ministério Público, um cidadão pode ajuizar uma ação popular. Então, quando o chefe do executivo faz isso, ele sofre o controle dos outros poderes, tanto do legislativo como do judiciário. Certo? Por quê? Porque o decreto não é para criar direitos e obrigações, é só para regulamentar a lei. Ó, pessoal, vamos ver aqui, para marcar a correta, né? B de bola, vocês estão dizendo? Vamos lá, vamos ver rapidamente. Como um ato de natureza essencialmente política, vamos dizer que sim, que é um ato de natureza essencialmente política. Isso é controverso, mas não está errado, né? É controverso porque você não tem essa liberdade toda no decreto, porque você vai só regulamentar a lei, né? Mas enfim, o decreto não está sujeito a qualquer forma de controle, totalmente falso. B, como ato discricionário. Aqui está mais certo, que de fato é um ato discricionário. Não, né, a B está errada, está dizendo que não está sujeito a qualquer forma de controle, né?
A C está sujeita apenas ao controle do judiciário, só sobrou a D, pessoal. Tanto ao controle judicial como legislativo. A letra C está dizendo que o legislativo não pode fazer nada. Ora, se é o legislativo quem está sendo grande prejudicado, né? Quando um decreto exorbita. Então, essa está fácil, não tá? D de dado. D de dado. Tanto, como ato normativo infralegal, porque o decreto está abaixo da lei, não é? O decreto sujeita-se ao controle judicial, que é o controle do judiciário, e ao controle legislativo, que é o poder legislativo que vai sustar esse decreto que exorbitou do seu poder regulamentar. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, meninas? Entenderam? Oi? Não, essa não tá, não. Essa não, pessoal. Essa não estava não, tá? O decreto não cria direito, o decreto regulamenta a lei. Se o prefeito fizer um decreto que cria direito e obrigação, ele está sujeito ao controle dos outros dois poderes. Quem são os outros dois poderes? O legislativo e o judiciário. É exatamente o que a letra D diz, o controle judicial e o legislativo. Tá? Teve uma do simulado até agora. Foi. Vamos lá, mais uma. Manuel Silva é comerciante, proprietário de uma padaria e confeitaria de grande movimento na cidade ABCD. A fim de oferecer ao público um serviço diferenciado, Manuel formulou pedido administrativo de autorização de uso de bem público, a calçada. Que é botar umas mesinhas na calçada para o pessoal ficar lá lanchando, né? Tomando uma cervejinha na calçada. Para a colocação de mesas e cadeiras. Beleza. Com a autorização concedida pelo município, Manuel comprou mobiliário de alto padrão para colocar na calçada. Comprou umas mesas bem bonitinhas, umas cadeiras chique, né? E aí, uma semana depois, a prefeitura revogou a autorização, ó. Aí o Manuel ficou danado, né? A questão, pessoal, básica é a seguinte. Aqui é atos administrativos. É ato discricionário? Sim, a autorização é ato discricionário. Não necessariamente. Vamos lá, você pode... Vamos lá. Ó, a autorização é o ato típico, tipicamente discricionário da administração. Por quê? Porque a administração dá se quiser e retira quando quiser. Então ele é discricionário e precário. Por que precário? Porque a administração tira na hora que quiser. Tá? A autorização é o ato típico, né? A autorização de porte de arma, para fazer, você quer fechar a sua rua para fazer o seu aniversário, é uma autorização. A administração dá se quiser. Eu digo dá se quiser, pessoal, ela vai motivar. Diz, nós não podemos fechar essa rua, mas é um ato discricionário, tá? Qual é o ato administrativo tipicamente vinculado? A licença. Por exemplo, vocês vão ter uma licença para advogar. Se você fizer a pontuação na prova da OAB, a OAB não tem como olhar para você e dizer você fez a pontuação, mas não vai passar não. Não pode, é um ato vinculado. Tá? Licença para dirigir, mesma coisa. Se você fizer a pontuação lá na prova para tirar a carteira, você vai dirigir. O Detran não vai olhar para você e dizer, olha, você fez a pontuação, mas eu não gostei dessa tatuagem que você tem aí. Então, não vai. A licença é um ato vinculado. A concessão de uma aposentadoria, pessoal, o que é que vocês acham? O capitão chega lá no INSS e prova que tem a idade e o tempo de contribuição para se aposentar. A concessão da aposentadoria é um ato vinculado ou discricionário? Vinculado. Não dá para o gestor dizer, capitão, você completou o tempo, mas eu não vou lhe dar a aposentadoria, não. Ele não vai poder dizer isso, né? Enfim, os atos vinculados, pessoal, eles não são precários. Então, uma licença, ela não se revoga uma licença. Você passou na OAB e a OAB, sem você ter feito nada de errado, dizer, vou revogar a sua licença para advogar. A OAB não pode dizer isso. Ela pode cassar, que é diferente. Que aí cassar é quando você fez alguma coisa ilegal depois que recebeu a anuência da administração para exercer a atividade. Então, você praticou infrações como advogado, aí você pode ter cassado a licença para advogar. Praticou infrações de trânsito, você pode ter cassado a licença. Mas revogar é outra coisa. Revogar é só conveniência e oportunidade.
E o ato tipicamente revogável é a autorização. Por quê? Porque é um ato tipicamente discricionário. Então, pessoal, a administração tem algum problema ela pegar um ato discricionário como esse e revogar? Tem não, né? Então, qual é a resposta? Vamos lá. A correta. Vamos ler a A todinha. Vamos ler direitinho antes de na prova tem que ler com K. Vamos lá. Por se tratar de ato... Ó, você até pode, numa situação de pressa na hora da prova, não ler o enunciado todo. Mas as alternativas nunca você pode deixar de ler todas. Nunca, nunca, certo? Vamos lá. Por se tratar de ato administrativo discricionário, tá certo? Beleza, beleza. A autorização e sua revogação não podem ser investigadas na via judicial. Gente, nunca um ato é totalmente discricionário. Nunca. Por exemplo, o poder público vai construir um hospital. Onde? Lá no bairro Sem a Saboia, lá no centro, é discricionário, não é? Mas esse ato nunca vai ser totalmente discricionário. Se ele construir um hospital vizinho à casa da mãe dele, lá no distrito tal, que ninguém mora lá, só a mãe dele que mora lá. Então, mesmo a discricionariedade tem limites, tá certo? Então, mesmo o ato discricionário, ele se submete sim ao controle judicial, certo? Vamos ver a B. A despeito de se tratar de um ato discricionário, é admissível o controle judicial do ato. Perfeito, é a B. Vamos ver o erro das outras, onde é que tal? É ato vinculado? Não é, é discricionário, né? Então, pode sim ser revogado. Aqui o erro, ó. A autorização é ato discricionário, beleza. Mas, uma vez deferido, passa a se estar diante de ato vinculado que não admite revogação. Falso, vai ser B de bola mesmo. Pronto. Anula-se o que está ilegal, o que está errado. Isso, viciado. Pode se o... Ele anulado, mas ele com vício sanado, ele volta a ser válido. Sim, isso. Eventualmente, a anulação, o ato nulo, né? A administração pode não anular e corrigir o defeito, mas nem sempre a administração pode fazer isso. Imagine que você fez um concurso público e você deixou, era o concurso de uma vaga, você apresentou a documentação, só que não apresentou toda a documentação. Mesmo assim, a administração nomeou você, mas você não apresentou a documentação que a administração exigiu. E já acabou o prazo. Veja, dá para a administração corrigir e dizer assim, olha, traz teu documento aí, aquele que estava faltando. Será que dá para a administração dizer isso? E o segundo lugar, como é que vai ficar? Espera aí. Ela teve o prazo para apresentar e não apresentou. Dá para corrigir uma nulidade dessa? Por que não dá? Porque está prejudicando alguém, está prejudicando o segundo colocado. Nesse caso, não dá para corrigir. Mas dá para corrigir uma nulidade qualquer. Teve uma licitação, faltou a aprovação da procuradoria na licitação. Tem que passar pelo procurador. Volta lá, diz, procurador, e aí? Não, pronto, aqui eu vou corrigir esse defeito que o ato teve. Está aqui o meu parecer aprovando a licitação. Porque aí não vai prejudicar ninguém. Mas sempre que prejudicar alguém, não pode convalidar o ato. Mas enfim, você anula um ato porque tem ilegalidade. Por exemplo, você vai anular uma licitação porque uma empresa pagou propina para ganhar. Você vai anular, certo? E por que você vai revogar uma licitação? Veja, olha os dois exemplos. Vou dar um exemplo bem assim, simbólico de anulação e revogação. Você fez uma licitação, a empresa ganhou a licitação e vai prestar o serviço de vigilância para a administração pública. Essa empresa pagou uma propina para a administração. Tem uma nulidade. Você vai revogar ou anular a licitação? Anular. Beleza. Agora, uma empresa ganhou uma licitação para vender cadeira para a administração. Só que a administração recebeu uma doação de cadeiras. Teve um instituto, um banco sem fins lucrativos, um banco alemão, que tem mesmo, né? Que doou essas cadeiras de presente para a administração pública. Então ela não vai mais precisar da licitação. Ela vai anular ou vai revogar a administração? A licitação. Revogar. Teve alguma coisa de errado aí? A empresa fez alguma coisa de errado? Não fez nada. Então aí é revogar. Você revoga... Exatamente. O termo é esse. Ficou inoportuno e inconveniente. É porque não tem isso, não tem defeito nenhum a revogação, né? Ela não tem defeito nenhum. Sim.
Isso. A revogação, ela opera efeitos daqui para frente, né? Porque a ideia é a seguinte, na revogação não teve nenhuma ilegalidade. Então, até o momento em que houve a revogação, por exemplo, a nomeação de um cargo comissionado, né? Você nomeia e a qualquer momento revoga, você a qualquer momento exonera essa pessoa. Não teve nenhuma ilegalidade nisso, nenhuma ilegalidade, tá? Vamos lá, pessoal. Então, qual é a resposta dessa aí? Era B, né? Pronto. Mas, e é a mesma questão, tá repetido? É não, né? Pensei que a quinta era igual à primeira, mas não é não. Porque fala em esgotamento sanitário, né? Quando o cabo repete assim, é porque ele trabalha com isso. Eu estou desconfiando que na prova de Direito Administrativo da OAB, o cara é advogado do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, que ou ele para gostar de cobrar isso, viu? Mas já estão reclamando já, rapaz, a administração, direito administrativo, o foco é a administração direta, autárquica e fundacional. Enfim, vamos lá. O Estado X está ampliando sua rede de esgotamento sanitário. Para tanto, celebrou o contrato de obra com a empresa, como é que é? Endexane, ó. Num valor de 50 milhões de reais. A fim de permitir a conclusão das obras com a extensão da rede de esgotamento a 4 comunidades carentes. Beleza, vamos lá. Então, as obras eram 50 milhões, mas aí tinham 4 bairros lá que ficaram de fora. Ih, o meu bairro aqui está de fora dessas obras, ó. Eu vou querer também esgotamento sanitário no meu bairro. Pronto. Aí o Estado celebrou o termo aditivo com a referida empresa no valor de 10 milhões. Então ia ser 50 milhões, agora vai ser 60, né? Porque tinha uns bairros de fora. Pronto, ia ser 50, vai ser 60 agora. Custeados com recursos transferidos pela União, mediante convênio. Pessoal, mediante convênio. A União deu esses 10 milhões, repassou esses 10 milhões para o Estado X. Convênio tem que prestar conta, tá? Então o Estado vai gastar esse dinheiro, mas esse dinheiro não é dele não, ele vai prestar conta depois, certo? Desses 10 milhões. E aí o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público da União, continuam com competência para fiscalizar esses 10 milhões? Continuam, porque tem que prestar contas. Vamos lá. Elevando assim o valor total para 60 milhões. Vamos lá. Considerando que foram formuladas denúncias de sobrepreço ao Tribunal de Contas da União, ou seja, quando esse Estado foi contratar essa empresa, estava caro demais, houve sobrepreço. Beleza. E aí a administração teve prejuízo, né? Vamos lá. Olha, o Tribunal de Contas não tem competência. Tem sim, né? Tem sim. O da União tem sim. A B também está errada pelo mesmo motivo, não é isso, pessoal? C. O Tribunal de Contas da União é competente para fiscalizar a obra e pode determinar, diante das irregularidades, a imediata sustação. Pessoal, vamos lá. Ato e contrato. Vocês sabem a diferença, né? Você faz uma licitação, é um ato administrativo, demite um servidor. O contrato, você contrata uma empresa, aí, vamos fazer um contrato aqui para fazer uma obra. Você assina um contrato com alguém. Vocês sabem isso lá do direito civil. A diferença é o ato é unilateral, o contrato é bilateral. Não é assim? Não é assim? Pronto. O que acontece? Tribunal de Contas não pode sustar contrato. Pode sustar. O que é? Por exemplo, o Tribunal de Contas, se a administração fizer uma licitação, ele pode chegar lá e dizer, suspende a licitação, para a licitação, anula a licitação. O Tribunal de Contas pode fazer isso. Mas na hora que a administração terminou a licitação, ei, vencedora da licitação, vem cá, assina o contrato. Ela assinou o contrato com a vencedora da licitação. Aí o Tribunal de Contas pode sustar esse contrato, paralisar a execução das obras, tal? Pode? Não. Depois que assinar o contrato, não. Guardem isso. O Tribunal de Contas não pode sustar contrato imediatamente. Quem falou? Perfeito. Imediatamente. O contrato, ele comunica ao legislativo, por exemplo, tem uma irregularidade no contrato. Ele não susta, ele comunica ao legislativo. Mas aí, se o legislativo não fizer nada dentro de um prazo, que é 90 dias, aí o Tribunal de Contas vai sim, o legislativo, eu comuniquei você que estava tendo
um absurdo aqui nesse contrato. Você não fez nada, já passou 90 dias, então agora eu vou sustar, eu vou mandar paralisar esse contrato. Por isso a colega falou perfeitamente. Ele não susta contratos de imediato, mas depois que o legislativo não fizer nada, ele susta o contrato sim. Sim, sim. No meio das obras, sim. 90 dias, isso mesmo, isso mesmo. Ó, pessoal, então, olha, baseado nisso, olha a letra C. Olha a letra C, ó. O Tribunal de Contas é competente para fiscalizar a obra e pode determinar, diante de irregularidades, a imediata sustação da execução do contrato? Ele pode determinar imediato? Não, não pode. Não pode, tá? Eu digo isso nesses slides últimos que estão para vocês. Tem um slidezinho bem bonitinho sobre o Tribunal de Contas. Só um slide só um sobre ele. Dá para vocês darem uma olhada. Tá? É um slide só. E aí eu falo disso. Só sobrou AD, pessoal. O Tribunal de Contas é competente sim e pode indicar prazo para que o órgão ou a entidade adote providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada a ilegalidade. É isso mesmo. Ele só não pode mandar paralisar de imediato. Tá? Isso. Depois que o legislativo não fizer nada depois de 90 dias. Tá? Beleza, pessoal? Só tem mais 3. Vamos lá, para dar tempo. A ONG Festivos, uma associação de caráter assistencial, qualificada como OCIP, pessoal. É uma organização não governamental, né? OCIP celebra termo de parceria. Nunca mais caiu entidade sem fins lucrativos. É um assunto que cai pouco, né? No cursinho curto é muito complicado de ver, mas enfim, está aqui uma questão que aborda um pouquinho. Organização social é OS. OS, o nome da parceria é contrato de gestão. OS celebra contrato de gestão. OCIP celebra termo de parceria. OS celebra contrato de gestão. Tá? E também tem um contrato de gestão. No direito administrativo tem 2 contratos de gestão, sabia? Tem um contrato de gestão que o poder público celebra com uma organização social, que é fora da administração pública, né? Uma entidade sem fins lucrativos. E tem um contrato de gestão que a administração direta celebra com uma autarquia, e essa autarquia passa a ser chamada de agência executiva. É assim, ó. O INSS é uma autarquia, não é? Se a União celebrar um contrato de gestão com o INSS, ela vai dizer assim: INSS, tá aqui metas para você cumprir. Você vai atender não sei quantas pessoas no Brasil, vai parar de demorar para decidir benefício, que demora, que é um absurdo, né? Antigamente o povo sofria nas filas lá no INSS, aí vinha a televisão e filmava. Agora o povo sofre à espera em casa, né? Em casa. E olha que quem está falando é advogado do INSS. Enfim. Então, aí a União chegou para o INSS e disse: INSS, celebra esse contrato de gestão comigo aqui, você vai se comprometer a cumprir essas metas. Você cumprindo essas metas, você ganha o título de agência executiva. É bom ser agência executiva? Sabe qual é uma das vantagens? Os valores de dispensa de licitação são, eu falei disso aqui, são dobrados. Lembram que eu falei disso? Se for agência executiva ou consórcio público também, os valores para dispensar a licitação são dobrados. Quais são os valores? 50 e poucos mil, que é 54 na verdade, né? E 108 mil se for obra ou serviço de engenharia ou manutenção de veículos automotores. Aí, se essa contratação for feita por uma agência executiva ou por um consórcio público, esses valores são dobrados. Enfim, são 2 contratos de gestão. Um, que a administração direta celebra com a entidade da administração indireta, e essa entidade da administração indireta passa a ser chamada de agência executiva. E o outro contrato de gestão é o contrato que o poder público celebra com uma organização social, uma OS. Pode ser uma Santa Casa, por exemplo. Certo? Tranquilo? Pode ser o Hospital do Coração, enfim. Então vamos lá, aqui é uma OCIP. A OCIP celebra termo de parceria. É bem facinho virar OCIP, OS é mais difícil, tá? A ONG Festivos é uma associação de caráter assistencial qualificada como OCIP, celebrou o termo de parceria com a União e recebeu 150 mil. Pronto. Essa OCIP, faça de conta que é uma creche que tem lá no seu bairro, uma creche. Recebeu 150 mil.
Uma revista de circulação nacional, entretanto, divulgou denúncias de desvio de recursos, e de utilização da associação como forma de fraude. Ih, rapaz, não tem a creche não, é só fraude ali. É só mamata. Vamos ver o que tem aí na história. Gente, só para lembrar, quando o poder público repassa esses recursos, essas entidades têm que prestar contas, tá? Do mesmo jeito quando repassa para o município. Então, foi a União que repassou esse dinheiro, não foi? Não foi a União, E aí, o Tribunal de Contas da União? Tá certo, Diz que o Tribunal de Contas não tem competência para apurar essa irregularidade? Tem sim, né? A B, vamos ver a B. O Tribunal de Contas da União tem competência para apurar eventual irregularidade por se tratar... A ONG faz parte da administração pública indireta, pessoal? Não, né? Não faz. A C. O Tribunal de Contas tem competência para apurar eventual irregularidade por se tratar de recursos públicos federais. Exatamente, tá? Exatamente. Querem ver o erro da D? Qual é o erro da D? Controle exercido apenas pela administração e o Ministério Público. Não, o Tribunal de Contas, o Poder Legislativo, nós, a população, podemos controlar isso aqui. Nós podemos denunciar para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, podemos até entrar com ação popular, nós, a população, para questionar isso aqui. Não é somente eles, né? Então é a C, só tem mais duas, vamos lá. As contas do prefeito do município X não foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Dentre outras irregularidades, apurou-se o superfaturamento em obras públicas. Beleza. Gente, quem aprova as contas do chefe do Executivo é o Tribunal de Contas. Tá? Aliás, é o Legislativo. Bobagem, que bobagem. Peraí. Quem aprova as contas dos chefes do Executivo, o Tribunal de Contas dá um parecer, mas quem dá a decisão final é o Legislativo. Quem vai aprovar as contas do prefeito, no fim das contas? O Legislativo. Tá? O Legislativo. Do mesmo jeito o governador e o presidente. Beleza. Então, assim, gente, o Tribunal de Contas, ele aprova as contas de quase todo mundo. Só tem dois que ele não aprova. Um, eu já falei. O chefe do Executivo. Quem aprova é o Legislativo. E quem mais que o Tribunal de Contas não aprova as contas? Essa eu duvido que alguém saiba. Alguém sabe? Não, do secretário ele aprova sim, é o Tribunal de Contas. O próprio Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas não aprova as contas dele mesmo. Quem que aprova as contas do próprio Tribunal de Contas? O Legislativo também. Porque aí seria você bater o pênalti e defender o pênalti, né? Certo? Então o Tribunal de Contas aprova as contas de todo agente público. Menos de quem? Dos chefes do Executivo e dele mesmo. Tá? Isso, tem que ter 2/3 da Câmara. O Tribunal de Contas do Estado, a conta do prefeito aqui de Sobral, o Tribunal de Contas do Estado dá um parecer. Aí, para derrubar o parecer, 2/3 da Câmara. Perfeito. Para acompanhar o parecer, basta não ter 2/3. Aí o parecer do Tribunal de Contas fica valendo, tá? Gente, poderia ser criado um Tribunal de Contas do município de Sobral? Tinha? Eu não sabia. No passado tinha. Não, pronto, era um Tribunal de Contas de todos os municípios do Ceará, né? Mas não tinha um só do município de Sobral. Porque lá em São Paulo, por exemplo, tem um Tribunal de Contas só do município de São Paulo. A questão é a seguinte, pessoal. A Constituição proibiu a criação de novos tribunais de contas de municípios. Mas os que existem, ela não mandou acabar. Ela não mandou acabar os tribunais de contas de municípios que existem. Ela não mandou acabar. Mas não podem ser criados novos tribunais ou conselhos de contas de municípios. Tranquilo? Pronto, pessoal. Dá para vocês responderem a questão, porque são essas informações. E aí, qual é a resposta? Vamos lá. Eu aguardo. Vou beber água. Erro da B. Onde é que está o erro da B? O Tribunal de Contas faz parte de qual poder, pessoal? Legislativo. Quando o Tribunal de Contas... Veja, o que é controle externo? É um poder sobre o outro. Quando o Tribunal de Contas controla as contas do prefeito, é um controle interno ou um controle externo? É o mesmo poder ou são poderes diferentes? São poderes diferentes. Se são poderes diferentes, é controle externo. Olha o que a B diz. Olha o que a B diz. Fala em controle interno, não é a B? A B está errada, né? Qual é o erro da C, pessoal? Falei nesse instante, né?
A atuação do Tribunal de Contas do Estado somente será possível até que haja a criação do Tribunal de Contas do Município. E pode ter a criação de um Tribunal de Contas do Município? Não pode, só vai ficar os que já existem. Pode ficar e eles podem acabar, né? Só não pode ser criado novo. As contas do prefeito estarão sujeitas à atuação do Tribunal de Contas somente se houver previsão na lei orgânica do município. Quer dizer que se não tiver, o prefeito faz o que quiser com dinheiro público, sem prestar contas a ninguém? Não, não é, né? Então, de fato, vai ser a letra A. Vamos para a última? Temos quanto tempo, hein? Ah, então vai dar certo. Pronto. Olha, é uma questão bem grande. Vê um negócio. Vamos acompanhar, pessoal. Mas vamos acompanhar aqui o texto, porque o problema é saber do conteúdo, né? Ó, você, numa situação de pressa, é admissível pular o enunciado. Menos o finalzinho, né? Você tem que saber se é para marcar a alternativa correta ou incorreta, né? Mas só na situação de pressa, tá? O ideal é ler o enunciado com calma, é o ideal. Agora, nunca deixe de ler as alternativas com calma. Isso aí não dá, é loucura fazer isso, aí não dá. Porque lá no finalzinho da alternativa pode ter uma coisa errada que você não viu, tá? Então, vou ficar para cá dessa vez, né? Aqui é que a gente fica bem no meio, ó. Aí também eu fico na frente, né? Vamos ver aqui. Vamos lá. O prefeito de determinado município resolve por decreto de novo, ó. Você vai lembrar dos limites do decreto, né? Que só pode regulamentar a lei, não é? Alterar unilateralmente, vamos lá. O prefeito de determinado município, é aqui mesmo, pessoal, meu lugar, né? Já estou acostumado. Resolve por decreto alterar unilateralmente as vias de transporte de ônibus, modificando o que estava previsto no contrato de concessão de transporte público municipal, válido por 20 anos. Então vamos lá. Tá aqui os ônibus de Sobral, né? Um que vai para o Sinhaçaboia, vai para o Alto da Brasília, vai não sei para onde. Aí o prefeito resolveu modificar por decreto. Ele resolveu dizer assim, rapaz, eu vou modificar, porque essa empresa aí que leva o povo daqui para o centro, leva muita gente. Mas a outra que leva o povo daqui ali para um bairro que tem pouca gente, capitão, aqui em Sobral. O capitão sabe tudo. Pronto, lá para o alto. A empresa que leva o povo para o centro da cidade vai mudar agora, vai ser outra empresa. E eu vou criar umas novas vias daqui para o Parque Silvana, daqui para outros bairros. E vou distribuir, e vou redistribuir essas novas vias de ônibus. E aí o que é que vai acontecer? As empresas que têm vias rentáveis, que ganham dinheiro, podem perder. E as que não são rentáveis podem ganhar. Então eu vou mexer nessa estrutura de ganhos das vias de transporte. Será que ele está bem intencionado, esse prefeito? Vamos ver se ele está bem intencionado ao fazer isso, né? Vamos ver aí. O objetivo do prefeito foi favorecer duas empresas concessionárias específicas, ó. Duas empresas, ó aí, rapaz, ó. Com que mantém ligações políticas e familiares. Ih, o cara não estava bem intencionado não, né? Ao lhes conceder o quê, ó? Os trajetos e linhas mais rentáveis. Será que está certo? Obviamente não está certo, pessoal. Isso viola uma carrada de princípio, né? Esse princípio da impessoalidade, princípio da moralidade, não é isso? Aqui cabe meio mundo de medida judicial, né? Enfim. Na qualidade, pronto, aí o que tem mais? As demais 3 empresas concessionárias, então pronto, eram 5 empresas, não era? Não, 2 foram favorecidas e tem mais 3 que foram prejudicadas, não é isso? Aí as 3 que foram prejudicadas, as demais 3 que também exploram o serviço de transporte, sentem-se prejudicadas. Não, 2 são amigas do prefeito e 3 foram prejudicadas. Aí essas 3 empresas procuraram você como advogado. Essas 3 que foram prejudicadas, certo? Pessoal, não é difícil não. Essa questão tem 2 alternativas corretas, só que uma é mais correta do que a outra. O que é que vocês acham? Oi? Não, tá errado, você vai tomar uma medida judicial, né? Será que você, olha, vamos pedir uma indenização ao município? Sim, mas
Você nem sofreu nenhum dano ainda. Será que é suficiente você pedir uma indenização ao município? É a letra B, ó. A letra B está falando só em indenização. Olha, é até razoável pedir uma indenização ao município. É razoável. Mas não vai resolver o seu problema daqui para frente, vai? A A está muito mais correta, pessoal, né? Aqui o ideal era a A e a B juntas. Você entrar com uma medida pedindo as duas coisas. Mas a letra B, veja, você nem sofreu prejuízo ainda, né? Você agora que descobriu que o prefeito fez essa coisa errada e você está preocupado é daqui para frente. O prejuízo do passado você mal sofreu ainda, né? Então a B ela não está errada não, mas ela não é razoável. A é razoável. A é razoável. Ó. Ingressar com ação judicial com pedido de liminar, que você está apressado, né? Você quer resolver o problema logo, não quer ter prejuízo daqui para frente, né? Para o judiciário exercer o controle do ato administrativo expedido pelo prefeito e decretar sua nulidade ou suspensão imediata. Sim, já que é eivado de vício e nulidade por configurar ato fraudulento e atentado aos princípios. Todo esse texto bonito aqui só diz uma coisa: viola os princípios da administração, não viola? Da impessoalidade, da moralidade, tudo isso. Por isso você vai entrar com ação judicial. Pronto. Nessa ação judicial você pode pedir até, inclusive, a indenização. É porque a B, ela está, na verdade, incompleta. Ela só fala em indenização, tá? Onde é que está o erro das outras, ó? Não, aí o cara vai procurar, as três empresas vão procurar você, você vai perder esses honorários aí, né? Sim. É possível fazer modificação unilateral das cláusulas do contrato? É sim, mas sem aqui teve um desvio de finalidade, né? Não é porque você pode fazer a modificação unilateral do contrato, você vai favorecer amigos seus, né? Que você vai violar o princípio da impessoalidade, né? Ingressar com a ação judicial para que os benefícios concedidos às duas primeiras sejam extensíveis às três clientes. Não, aí você vai aumentar o problema, né? Vai aumentar, vamos entrar na fraude aqui e todo mundo ganhar. Não, aí porque seria desvio de finalidade do mesmo jeito. O que é o desvio de finalidade? É você praticar o ato não com interesse público, e sim para favorecer alguém. Pronto, por interesse público poderia. O poder público, de fato, pode alterar os contratos administrativos unilateralmente, desde que não seja o valor, unilateralmente não. Por exemplo, o valor da passagem do ônibus, o poder público altera bilateralmente, ou seja, ele e a empresa juntos. Agora, alterar o objeto do contrato, ou seja, o que as empresas vão fazer, o poder público pode sim alterar. Pode sim. Naquela nota de aula de licitação, aliás, naquelas questões de licitação, pessoal, lá no finalzinho tem as questões de contratos administrativos, viu? Aí tem umas duas questões lá que falam exatamente disso, ó, que é sobre a alteração dos contratos administrativos, tá bom? Lembram das questões de licitação, né? Lá no finalzinho tem uma questão que fala sobre a alteração unilateral de contratos administrativos. Tem o gabarito lá para vocês, tá? É isso, pessoal, é isso. Isso aqui já é bom para a gente saber para as próximas aulas, né? Que trazer muita questão. Opa, perfeito, vamos lá. Maravilha. Pronto, o B de bola aqui da quinta, né? D de dado. É essa mesmo? É. Vamos analisar. O Tribunal de Contas é competente para fiscalizar a obra? É sim. E pode indicar prazo para que o órgão ou a entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei. Não, é o Tribunal de Contas. Veja, o que o Tribunal de Contas não pode fazer num contrato administrativo é mandar parar. Mas ele pode chegar e dizer, ó, o engenheiro da administração, o fiscal do contrato não está indo fiscalizar a obra. Vá lá e mande fiscalizar todo dia. Veja, o Tribunal de Contas ele pode controlar um contrato administrativo. Ele pode dizer o que a administração tem que fazer e tem que não fazer. Ele só não pode paralisar, sustar. Aí, para sustar, ele tem que primeiro comunicar ao Legislativo e o Legislativo decidir no prazo de 90 dias. Mas ele pode controlar o contrato, só não pode mandar parar. O contrato. Não foi isso que nós falamos. Foi isso que nós falamos, né? É isso. Beleza, pessoal. Tá bom, não é isso? Tudo de bom para vocês. A gente se encontra no dia júris, né? Ó, no dia júris eu vou
Porque assim, os assuntos que mais caem são os que eu falei aqui. Não deu tempo para a gente falar exatamente de tudo dos assuntos que mais caem, mas o que mais cai nós falamos aqui. E eu vou fazer uma espécie de resumão dos assuntos que menos caem no dia D. Eu vou pegar dos assuntos que menos caem o que eu considero importante e mencionar com vocês no dia D. No dia Júris, né? O dia J, dia Júris, tá? Beleza? Tudo de bom para vocês. Até mais. Pessoal de casa, grande abraço.